Boas-vindas a mais um vídeo que vai te ajudar a entender agora a UFMG, como você consegue entrar no mestrado ou doutorado em direito dessa instituição. O seletivo abre todo ano, às vezes é até cada semestre, a gente não sabe, né? Não tem como saber um padrão, mas a gente sempre tem análises aqui que a gente vai fazendo ao longo do tempo e as análises elas acabam sendo muito parecidas entre si, vocês vão perceber aqui que essa análise ela tem uma ou outra mudança em relação ao edital passado. Então, caso você queira prestar no ano que vem, no ano seguinte ou até muito mais para frente, com certeza, assim, uns 80, 90% desse vídeo vai ser útil aí para você. Então, fica aqui comigo que eu já vou transmitir a tela aqui para a gente compartilhar um mapa mental com todas as informações do edital super esquematizadas para você poder garantir aí a sua segurança na candidatura e uma estratégia aí que eu vou falando ao longo do vídeo. Mas antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou a Tati Guimarães, eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica Consultoria, que vai te ajudar a chegar no tão sonhado título de mestrado ou doutorado com segurança e acolhimento, porque a gente sabe que essa jornada é um pouco difícil, né? Ela é um pouco solitária, e a gente está aqui para te ajudar, te acolher e te dar uma estratégia aí para chegar certeiro aí nesse título, sem enrolação e sem vir à noite também. Mas indo direto para o mapa mental, que essa parte é a mais importante do vídeo, né? Aqui eu sempre estruturo o nosso edital começando com a estrutura do programa, porque na verdade você tem que entender muito bem aonde você está querendo entrar, quais são as vagas que tem, qual é a área que tem, porque não faz o menor sentido você sonhar em entrar numa UFMG, mas você quer estudar uma coisa que não tem nada a ver com a área de concentração deles. Então vamos ver a estrutura do programa. A gente tem o mestrado e doutorado acadêmicos. A gente, neste ano de 2026, para entrar em 2027, a gente tem 121 vagas do mestrado e 71 vagas do doutorado. A gente tem a área de concentração Direito e Justiça, com essas linhas aqui elencadas no edital, cada uma bem específica, com uma questão muito importante que eu já vou trazer aqui da parte de estratégia. Você vai ter que indicar qual é a linha que você vai estar vinculado, né? E qual o projeto coletivo que está dentro dessa linha que você quer prestar. Então, cuidado que quando você for avaliado, durante as fases aí que eu vou mostrar, você vai ter uma banca avaliadora específica desta linha. Então, este é um ponto bem importante de você fazer um diagnóstico do seu programa, aonde você está entrando, quais são as áreas, quais são os seus temas de interesse e como você se relaciona aí a essa linha, porque quem está nessa linha vai te avaliar e vai realmente dizer se faz sentido você entrar ou não aí nesse mestrado ou doutorado. Então, para a gente passar brevemente, a gente tem a linha 1, Estado, Regulação e Desenvolvimento Econômico e Social. Linha 2, Processualidades, Normatividades e Efetividade, processos de produção do direito. Linha 3, Crítica e Direito. Linha 4, Cultura, Cidadania e Direitos Humanos, perspectivas histórico-filosóficas e teórico-comparadas. Linha 5, Fundamentos e novas fronteiras do direito, autonomia e normatividade. E a linha 6, Estado, segurança jurídica e direitos fundamentais. Este, então, é um ponto muito importante para você se preocupar, né? Porque, como eu coloco aqui na inscrição, você vai ter que escolher o projeto coletivo e ele vai, né, ter uma banca designada para te avaliar. Lá no dia 13 do 8, né? Mas antes da gente, né, se desmembrar em relação ao cronograma, essa avaliação ela vai ser feita nominalmente, né? Essa pessoa vai ser publicada, essa banca vai ser divulgada. Então, você já vai anotar o nome das 3 pessoas que vai sair lá no dia 13 do 8, que vão te avaliar, e você vai estudar o perfil dessas pessoas. Você vai entender o foco delas de metodologia, de tema de pesquisa, o que elas gostam de pesquisar, o que elas gostam de produzir, dá uma olhada no Lattes, porque isso vai contar, né? Uma pessoa que vai te avaliar, por mais que ela tente ser neutra, ela tem seus pressupostos, ela tem seus gostos, ela tem sua experiência. E isso vai contar na hora da avaliação que ela vai fazer de você. Então é muito importante você conhecer quem está te avaliando. Por isso que eu falo que esse é um ponto muito bom e estratégico aqui na UFMG, tá bom? Mas vamos voltar para a inscrição, né? A gente tem inscrição que estão abertas, né? Começaram no dia 1 do 7 e terminam no dia 31 do 7 de 2026, perdão. Então a ideia é que a gente tenha aí mais algumas semanas para a gente poder enviar todos esses documentos aqui que eu elenquei a partir do edital. Claro, a gente tem que pagar, né, a nossa taxa de inscrição. A gente tem o documento de identidade com validade nacional, o currículo, né, no padrão do Lattes. Então, este é um ponto também muito importante.
A gente também tem vídeo aqui sobre como fazer um Lattes bom, né, atrativo, então dá uma olhadinha nesse vídeo. A gente também tem um resumo expandido de projeto de pesquisa e o projeto de pesquisa. É importante você lembrar que a gente não pode ter nenhuma indicação, inclusive no projeto de pesquisa. Eu não coloquei aqui, mas os dois valem, né? O resumo e o projeto não podem ter a autoria indicada. Então, cuidado, você tem que olhar primeiro para a diferença entre os dois documentos, né? O que que é um resumo expandido, o que que é o projeto de pesquisa. Lá no edital eles elencam, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, como que funciona nessas partes. Mas o importante é que você tem que fazer esses dois documentos rápido, né? Por isso que a gente fala da antecedência. Eu odeio chegar aqui e falar, não, vem falar com a gente que a gente consegue te ajudar a sair do zero para entregar o seu projeto no dia 31. Não, a gente não faz isso, ninguém pode prometer milagre. Se você vê alguém vendendo isso na internet ainda mais baratinho com o IA, quer dizer que vai ter um monte de plágio, quer dizer que não vai ser bom, não vai te representar, porque pesquisa não é feita rápida, né? Mas enfim, vamos parar de fazer a crítica aos nossos outros concorrentes. O foco aqui é falar que você tem que trabalhar muito bem numa ideia que convença aí a banca, porque esse resumo vai ser a primeira barreira de entrada aí que você vai ter. Então, cuidado, pense muito bem nesse resumo, faça uma construção estratégica, né, a partir desse diagnóstico que eu já falei para você, de olhar lattes, né, de olhar a linha de pesquisa. Mas, enfim, vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas, fechando aqui os documentos que a gente tem para enviar, né, a gente tem também a cópia do diploma do curso de graduação e um formulário de autodeclaração étnico-racial para candidatos autodeclarados negros que optarem, né, para essa seleção por meio do reserva de vagas, que a gente tem aí uma parte do edital que fala sobre isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, nessas partes. Eu quero tentar te ajudar um pouco nessa estratégia no geral. Caso você tenha essas questões mais pontuais, você pode dar uma olhadinha lá no edital. Se tiver dúvida, comenta aqui que a gente vai responder para você, tá bom? Mas enfim, então assim, a gente tem a inscrição até o dia 31/7, e daí no dia 13/8, ou seja, umas 2 semaninhas depois, eles publicam quem vai te avaliar. Por isso, esse é um primeiro ponto que você faz após as inscrições. Você presta atenção nessa banca e já começa a estudar essa banca. Claro, você vai estar estudando para a prova oral, que é uma parte do seletivo, que já vou entrar aqui, mas não é o único estudo que você tem que fazer. Olhe para essa banca porque ela realmente vai fazer diferença aí na sua avaliação, tá bom? Agora indo então para a fase do seletivo, né, que eu acho que é a parte mais importante que vocês estão mais interessados, né, aqui, a gente tem então a primeira barreira de entrada, como eu falei, é a análise preliminar do resumo expandido do projeto. O resumo, ele precisa ter até 1.000 palavras, então aqui eles já delimitam aí o formato, né, deste documento. Ele precisa ter título, objeto, hipótese, objetivos da pesquisa proposta, excluídas a contagem, né, de palavras de referências. Então, menos mal, pelo menos isso, a gente consegue usar isso para o texto, né, mais cru, né, o texto do título, objeto, hipótese, e menos a questão das referências bibliográficas. Claro, a gente tem a questão também do projeto coletivo, então você precisa indicar isso, e no doutorado você precisa indicar a hipótese. Então, no mestrado você não precisa indicar a sua hipótese aí, que é basicamente a sua resposta e a sua pergunta de pesquisa. A gente não pode ter a autoria identificada, então eu coloco aqui, né, bem apartado para vocês verem. E a gente tem aqui uma inovação, né, que a gente teve a portaria da CNPq em 2026, agorinha, em março, e um documento chamado Recomendações para o uso de ferramentas de IA nas atividades acadêmicas na UFMG. Então, esses dois documentos precisam ser lidos por você e precisam ser estudados para você poder usar como diretriz aí para você usar a IA na sua pesquisa, porque atualmente é um dado, né? Todo mundo vai usar IA na pesquisa, é quase impossível fazer as pessoas não usarem IA na pesquisa. Então, cuidado, porque você precisa atender essas regras, a política de integridade, né, que eles impõem. Caso não, você pode ser desclassificado, né, ou receber uma nota bem baixa aí nesse seletivo, tá certo? A gente tem então uma avaliação que conta com esses pontos que eu deixei aqui. O que mais conta ponto é o primeiro, que é a aderência da proposta pesquisa com o projeto coletivo. Por isso que eu falo, a gente precisa ter esse cuidado de escolha, de diagnóstico, de entender realmente o que faz sentido, o que seu interesse pessoal de pesquisa, ou acadêmico, ou profissional,
casa com a linha, com os projetos indicados, né, tudo detalhadinho no edital e nos anexos. Dá uma olhadinha no Lattes, né, dos orientadores que estão vinculados a esses projetos, para você conseguir entender qual é a produção deles, o que eles gostam de orientar, sabe? Isso tudo te ajuda a ganhar essa robustez aí e conseguir esses 40 pontos o mais próximo possível aí da nota máxima. Mas a gente também tem a clareza e delimitação do objeto da proposta, né, de pesquisa, clareza e pertinência e execuibilidade dos objetivos da proposta de pesquisa, né? A clareza e pertinência, a gente tem várias coisas erradas aqui escritas, eu não sei porquê, mas eu peço perdão. Clareza e pertinência na formulação da hipótese e demonstração da relevância e originalidade da contribuição proposta. Então a gente tem uma relevância, que isso é basicamente você vendendo seu peixe, né? Mostrar que a sua pesquisa é importante, por que que ela é importante para a academia, para a sociedade, né? Para a política, para, enfim. Você pode ver que área que você gosta aí de se relacionar, ou só o direito, enfim. Mas a gente também tem clareza, né? Clareza do seu objeto, clareza da sua metodologia. A execuibilidade é, a metodologia. Se você tem um passo a passo que faz sentido na sua cabeça, escreve ele aí que isso é sua metodologia, então esse ponto já está garantido. E a gente também tem a hipótese, né, que a gente tem só para o doutorado, eu não sei exatamente como vai ser na questão do mestrado, mas é uma tentativa de resposta. Então, o que que você acha? Que sua intuição fala que você vai achar de resposta? É isso, você pode escrever mesmo estando no mestrado, é importante que você escreva uma hipótese, na minha opinião, porque você já está mostrando, né, que você sabe onde que você está achando que você vai chegar, mas você não pode usar isso como pressuposto, né, você não pode colocar isso como tenho certeza, né, porque você vai fazer pesquisa ainda, né, então é uma hipótese, não é uma resposta já achada, lembre disso. Mas enfim, a gente tem o resultado, então, lá no dia 27/8, então é até uma primeira parte rapidinha, né, porque a gente tem no dia 13 o lançamento da banca avaliadora e 14 dias depois a gente já tem essa avaliação feita. Então, eles têm 2 semanas aí para avaliar e te divulgar, né, essa nota que você ganhou, né, a classificação, na verdade, a eliminação sua ou não, porque você basicamente que recebe uma nota mostrando que você passou ou não. Você não pode ser classificado, né? A classificação é só aí na fase final da lista final aí do resultado. Mas enfim, a gente tem então agora a prova oral, que é a nossa segunda fase. Ela é uma sessão virtual e individual. Ela acontece entre os dias 9 e 25/9. Então, a gente vai ter um sorteio de referência temática. Lembra que isso vai alterar de acordo com os projetos coletivos. Mais um ponto do porquê você tem que escolher muito bem esse projeto coletivo, essa linha, porque se você não tem uma aderência temática, né, ou pelo menos uma familiaridade, se você gosta do tema, você vai se ver obrigado a estudar uma bibliografia que você tem que ver lá no edital, né, no anexo. Você vai ver uma bibliografia que você não necessariamente gosta, que você se sente desconfortável, e ainda tem que fazer uma prova oral, né, que eu, pelo menos, acho muito mais difícil do que uma prova escrita, porque você não pode errar muito, né? Você não pode estar confuso, você tem que, né, enfim, falar na hora. Então, enfim, preste atenção nesses projetos coletivos, estude muito bem para você não cometer esse erro de se inscrever em algo que não faz sentido para você. E a gente tem, então, na avaliação da prova oral, esses pontos aqui que eu deixei aqui elencados. Aqui a gente tem pontos iguais para todos os 5 pontos, né? A gente tem o domínio do tema, consistência e coerência na argumentação e organização da exposição, demonstração da capacidade crítica, capacidade de articulação, aqui também está errado, de respostas coerentes às questões formuladas, e ainda capacidade de conexão com aspectos ligados ao projeto coletivo e ao referencial bibliográfico indicado no edital. Então, assim, na hora eles vão abrir um site, sortear um tema dentre os temas que você já tem estudado, né, a partir do que está elencado lá no projeto coletivo, na linha, na verdade, que você já escolheu, e aí você tem que mostrar esse domínio, essa coerência de argumentação, e você também tem que mostrar a sua clareza na resposta, né? Então, preste atenção de fazer simulados antes, né? De simulados de organização de pensamento e não só para ver se você sabe o conteúdo. Claro, o conteúdo é importante, mas para você entender como que você vai estruturar uma resposta na hora, né? Então, uma introdução que tem uma tese, um desenvolvimento, né, de argumentos com, de preferência, ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão que vai amarrar tudo isso.
Essa é uma estrutura interessante aí de articulação, porque você não vai ter muito tempo para falar, né? E você tem que deixar muito claro desde o começo o que que você acredita sobre aquele tema, o que você entende sobre aquele tema. Fez sentido? Comenta aqui embaixo se fez sentido. Se tiver qualquer dúvida, vocês me chamem no comentário. E a gente tem o resultado, então, lá no dia 1/10 de 2026. O resultado, então, também é o eliminatório, né? Você passa ou não passa. E daí você passa para a última fase, que é a análise, arguição e defesa do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, eu vou deixar aqui várias informações sobre ele, porque ele é realmente bem importante, ele é um pouco trabalhoso, né? Ele tem até 20 páginas, excluídas apenas as referências bibliográficas. Então, de novo, a gente tem 20 páginas de texto cru, né? De texto assim, né? Robusto. E ele precisa adotar essa formatação. Eu vou deixar aqui porque eu não vou passar, né? Por ponto, porque é uma formatação bem próxima da BNT, então eu não vejo muito problema, né? De deixar só aqui e vocês tiram um print ou abrem o edital. Acho importante vocês abrirem o edital pelo menos uma vez, né? Pra gente dar uma olhadinha. Mas aqui eu acho importante a gente ver que o projeto vai apresentar obrigatoriamente, de forma clara e estruturada, as seguintes informações. Eu coloco aqui tudo o que vocês precisam saber: o objeto da pesquisa proposta, os objetivos, a justificativa, a hipótese, a indicação do projeto coletivo e da linha de pesquisa, como eu sempre falo, a metodologia, o plano de trabalho e o esquema provisório da tese ou dissertação. Então, percebe, são 8 pontos. A gente não tem, então, tantas páginas assim, porque são 20 páginas para você elencar tudo isso de uma forma articulada. Você, de preferência, vai fazer itens, né? Então, o item 1 é o objeto da pesquisa, o 2 é o objetivo, o 3 a justificativa. Eu colocaria, na verdade, um ponto anterior, que é a introdução, para você poder introduzir o seu tema, você começar, né, a introduzir a sua ideia, né, de projeto. Eu acho isso bem importante. E eu também usaria um espacinho inicial para fazer um resumo do seu projeto, que vai ser a visão geral de tudo que você escreveu. Então, vai ser, de forma bem breve, o objetivo, uma frase da relevância, né, que é a justificativa, uma hipótese, a metodologia e talvez alguma referência de alguns autores aí que você já identificou como centrais aí da sua agenda de pesquisa. Eu acho isso muito importante porque você está entregando um cartão de visita aí para o seu, né, avaliador dar uma olhadinha antes de começar a olhar um projeto de 20 páginas. Talvez a pessoa vá pegar o seu resumo expandido para dar uma olhadinha. Talvez não. Não sabemos, porque a gente não tem a questão de que o resumo será avaliado junto concomitamente ou vai ser usado como apoio. Não temos isso no edital, então a gente não pode garantir isso. Então, eu tentaria usar, sim, pelo menos um parágrafozinho, assim, relativamente grande, né? Porque o resumo normalmente é um pouquinho grande, mas um parágrafo aí de umas 15, 20 linhas para você poder, né, discorrer sobre o seu projeto de uma forma geral, uma visão geral, para dar esse cartão aí de visita para esse avaliador que vai te avaliar, tá bom? Então é isso. Aqui eles colocam exatamente, né, o que que vai ser o objeto da pesquisa, a enunciação clara do problema. Então aqui a gente já tem uma explicação legal. Eu achei muito legal da parte deles, né? Assim, eles todo ano deixam isso, né? Deixam isso bem elencado, bonitinho. Mas é isso, assim, é tomar cuidado para caber tudo isso em 20 páginas, mas ao mesmo tempo não encher linguiça, sabe? Porque vocês não precisam chegar a 20 páginas se vocês não conseguirem, se vocês não quiserem. O importante é você convencer esse leitor, né, esse avaliador, de que seu projeto faz sentido e que ele para em pé com uma metodologia legal. A gente tem uma parte extra do doutorado, que são mais 3 itens, então cuidado, porque a gente ainda tem essa limitação de 20 páginas, né? Então a gente tem no doutorado a descrição das estratégias de inserção do projeto nas metas de internacionalização do programa. A gente também tem estratégias para a difusão dos resultados parciais e finais, e ainda a questão da língua portuguesa e ainda a questão do uso, né, de idioma estrangeiro. Então, cuidado com isso, que o doutorado é um pouquinho mais chatinho aí em relação à quantidade de coisas que você tem que pensar, planejar e estruturar no projeto. Aqui é a mesma coisa lá do nosso resumo, a gente tem que usar aqueles 2 documentos para garantir que você está usando o IA de forma adequada, né, de forma cientificamente correta e ética.
Então, olhe para esses documentos, preste atenção, porque realmente vai fazer muita diferença aí na sua candidatura. A gente tem, então, esse período de avaliação, né, de arguição do dia 14/10 a 30/10, e a gente tem aqui essa questão de avaliação. Esse é um ponto também que foi mudado, né? No ano passado a gente tinha, eu acho que uns 10 pontos, cada um valia 10 pontos, né? Aqui a gente tem 4 pontos apenas, cada um valendo 25 pontos. Então a gente tem clareza e delimitação do problema, da hipótese e dos objetivos da pesquisa, demonstração da originalidade da pesquisa, né? Pertinência e qualidade da bibliografia utilizada, elementos formais, metodologia e qualidade do esquema provisório do trabalho, e, por fim, clareza da exposição do projeto e capacidade de arguição, né, da banca. Então, a ideia é que esse quarto ponto é o seu ponto mais diferente, né, em relação ao resto, porque é o ponto oral, né, é o ponto da arguição, da entrevista que você vai fazer. Os outros pontos são os pontos escritos. Então, a gente tem 75 pontos que são a nota máxima que você poderia tirar no projeto, basicamente. A gente tem, então, o primeiro ponto, que é a questão mais de objetivo, de hipótese, né? O segundo ponto já é mais questão de pertinência, de relevância, de originalidade. A sua ideia realmente é nova ou você está chovendo no molhado, sabe? E o terceiro ponto já é uma coisa mais da estrutura, né? Tanto elementos formais quanto a estrutura do seu trabalho, o que você está pensando de fazer de passo a passo, aquela coisa que eu falei, né? Da metodologia está aqui dentro. Então, são essas 3 áreas aí de estrutura de um projeto. Você tem que prestar atenção que eles pedem para você se dedicar. É isso que a gente tem, então, de avaliação. A gente tem o nosso resultado saindo no dia 5/11, e esse resultado vai ser o resultado final na nossa fase, das nossas 3 fases aí, né, do seletivo. Vou fechar aqui para deixar um pouquinho mais fácil aqui de organizar. Só para falar sobre a proficiência, né, antes da gente fechar com a nossa visão geral do cronograma. A gente tem a proficiência depois do ingresso, né, depois da matrícula, então ela não é uma barreira de entrada, o que eu acho muito legal da parte deles. A gente tem, então, essas 5 línguas: alemão, francês, italiano, inglês e espanhol. Vou colocar o L porque eu esqueci. Pronto. A gente tem no mestrado o requisito de você fazer a proficiência de uma língua estrangeira, e o doutorado a gente precisa de 2 línguas estrangeiras. Acho tranquilo, só para vocês poderem saber, né, que tem sim essa questão da proficiência, mas ela é só depois, agora vocês não têm que se preocupar. Para a gente poder fechar então com o cronograma deste edital, eu adoro fechar esses vídeos com o cronograma, porque eu acho que faz sentido, é didático, né? Vocês podem tirar print, vocês podem já colocar na agenda de vocês, mas só para a gente poder ter a visão geral de quando que a gente começa, né, se preocupar com esse projeto e com o resumo, e quando a gente, né, tem o resultado final. A gente já devia estar se preocupando, né, com o resumo e o projeto, porque a gente tem as inscrições aí até o dia 31/7, a gente tá agora, né, no dia 8, 9, eu tô gravando no dia 8, mas provavelmente esse vídeo talvez saia no dia 9, vou tentar deixar sair no dia 8, mas vamos ver se eu consigo, depende do meu computador renderizar aqui, mas enfim. A ideia, então, é que a gente tem divulgação das bancas no dia 13/8, para o resultado da análise preliminar aí, né, da etapa de resumo, ser no dia 27/8. A prova oral é no dia 9/9 ao dia 25/9, você não sabe exatamente qual vai ser o dia, mas a partir do momento que você se inscreve, você está estudando para essa prova, então você tem pelo menos um mês aí de estudo, um mês e meio, assim, a gente pode considerar. E você também tem que estudar, né, as bancas, a banca avaliadora que vai te avaliar, olha para esse diagnóstico, né, que eu já falei antes, porque ele vai ser bem importante aí para a sua candidatura ser estratégica. A gente tem, então, o resultado da prova oral no dia 1º/10, para a gente ter a arguição do projeto entre os dias 14/10 e 30/10. Então, a partir do momento que você já fez essa prova, você vai estudar o seu projeto. Você precisa ler ele, você precisa reler ele, você precisa montar estratégias de resposta, você tem que pensar em perguntas que podem vir. Então, cuidado, tente fazer simulados aí, porque você tem pelo menos um mês aí, né, de conseguir fazer esses simulados e pensar trabalhando nesse projeto. Não deixe para pensar nessa entrevista, né, nessa arguição, no dia anterior que você fizesse essa arguição. A gente tem, então, o resultado dessa etapa lá no dia 5/11, para a gente ter o resultado final, depois de recursos e outras questões, lá no dia 26/11,
E depois eles enviam e-mails para você poder fazer a confirmação de matrícula, para você enviar, documentos, né, necessários, complementares, então cuidado com isso, não abandone seu e-mail. Eu sempre falo isso, gente, tem gente que perde vaga do mestrado, porque ignora e-mail e não responde e perde a vaga. Então cuidado, preste atenção nisso, não, né, não deixe isso passar porque você chegou até lá, né, então por favor, continue firme e forte porque você consegue aí chegar nessa vaga, é só fazer o que eles pedem aí por e-mail. Então é isso que a gente tem de cronograma, é isso que a gente tem do vídeo de análise digital da UFMG para quem quer prestar um mestrado ou doutorado em direito aí nessa instituição. Eu fico muito feliz aí de ter vocês por aqui, como sempre. A gente te convida, né, para você conferir os nossos outros vídeos. A gente tem vídeo sobre o projeto, sobre outras análises, sobre como construir, né, seu Lattes, várias outras coisinhas aí que você precisa sempre pensar para conseguir ter uma candidatura com estratégia de segurança. E claro, a gente te convida a conferir os nossos links aqui embaixo ou chamar a gente no WhatsApp caso você tenha interesse aí em conseguir o nosso apoio aí nessa sua candidatura, seja esse ano, seja ano que vem, porque a gente sabe que é um pouco difícil, é um pouco sofrido, mas a gente está aqui para tornar a sua jornada mais leve e segura. A gente se vê numa próxima. Até mais!